pergunta é: podemos ajudar? A resposta é sim, podemos e devemos ajudar. Nós todos, o mundo inteiro. Essa é a Sirá Gimel, a continuação da semana passada, parte 2, conseguindo concluir essa semana. Semana de 23 a 29 de maio de 2021, 16-8 de Sivan, 5781, Pei Aleph, pela Ot Areino. Serão mostradas maravilhas. Parashat Be'oterá, e, como foi falado, é a série sobre Mashiach, do Dvar Malchut, do Rebbe, que pediu para a gente, com muita força, em 1991, 30 anos atrás, que a gente fizesse tudo para trazer Mashiach, Tut Alts, e inclui estudar os assuntos ligados a Mashiach e Geulah, a Mashiach e redenção. Então vamos concluir essa terceira Sirá Gimel, que é talvez das mais importantes das 4, que explica mais detalhadamente o capítulo 12 do Rambam, como a gente vai ver em seguida. Então, aqui a gente tem, juntando a profecia do Ishayahu, do profeta Ishayahu, do leão convivendo com o bezerro. E, em linhas gerais, essa Sirá vai falar sobre o mundo continuando normal e os milagres. E aqui é importante explicar, definir o que é milagre pelo Rambam. O milagre não são milagres que acontecem no mundo normal, menos reveladamente agora, mas os milagres são em alguns lugares específicos e por algum tempo. O milagre que o Rambam está falando aqui é a mudança da ordem normal da natureza do mundo. O mundo não continuar como de costume. Então a gente tem aqui uma contraposição entre o mundo continuar como de costume normal ou o mundo ser alterado e passar a um estado de milagre. A gente vai ver, concluindo a Sirá aqui, podem conviver os dois modos, o mundo continuar normal e também mudar para milagres permanentes. E a grande novidade dessa vez é que a gente pode ajudar nos dois modos. Como eu falei na primeira Sirá, a gente pode ajudar porque é uma coisa normal, o mundo continuar como de costume, e cabe a gente, e a gente também pode, por nosso mérito, transformar o mundo, já agora, no começo da era messiânica, do Yemot HaMashiach, para milagres que mudem a ordem natural do mundo. A gente pode e deve ajudar, e que seja já as mudanças e a chegada do Mashiach, para que o mundo possa ter paz, finalmente, se Deus quiser. A gente vai ver aqui em cima sobre a diferença de tempos e fases que vão acontecer, os nossos méritos e o 2 e 1, que é fundamental justamente ter o mundo normal e o mundo de uma forma milagrosa acontecendo ao mesmo tempo, que é esse 2 e 1, como eu vou ajudar a explicar em seguida. Então, tentando entender quais são essas fases, esses tempos da chegada do Mashiach. O que o Rambam fala, que na era messiânica o mundo continuará como de costume, em princípio, é porque vai de acordo com a opinião de Shmuel na Guemará em Brachot, é outra Guemará que a gente falou na semana passada, o Rebbe fala mais em detalhes sobre Ketuvot, aqui é Brachot. Shmuel fala que entre esse mundo e a era messiânica, a única diferença é que não seremos mais subjugados aos domínios dos outros reinados, dos outros povos ou governos, de um modo geral, em todo o mundo. Então isso seria a grande diferença entre o que acontece hoje e a era messiânica, segundo Shmuel na Guemará em Brachot. O Rambam traz isso também. E aí surge uma questão. Isso é mais uma pergunta em relação ao que o Rambam fala, em relação a essa opinião do Shmuel. O Lechem Mishnah, que é um dos comentaristas sobre o Rambam, questiona, falando que tem uma contradição no próprio Rambam. Por quê?
primeiro, na Guemará consta que os profetas, a profecia dos profetas vão só até a era messiânica, que é o Yemot HaMashiach, e não ao mundo que virá, que é o Olam Habá. Porque fala-se que sobre o Olam Habá, Ain Loratá, Zlatcha Hashem, que nenhum olho viu, só Hashem sabe o que vai acontecer no Olam Habá. Então, como que o Rambam estaria dizendo aqui, baseado no Shmuel, em Brachot, que a única coisa que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer no Olam Habá, que a única diferença é não ter essa submissão aos outros povos. Se só Hashem sabe o que vai acontecer no Olam Habá. Então, como que o Rambam estaria dando uma opinião sobre o que está escrito que nenhum homem, nenhum olho consegue ver? A opinião, tem uma outra questão, a opinião do Rav Hia bar Abba contrasta com a do Shmuel, essa acima, e o Rambam decide conforme a do Rav Hia bar Abba, e não como o Shmuel. Então, como que num lado o Rambam concordaria com o Shmuel, que só vai ter na era messiânica em geral, incluindo o Olam Habá, a diferença para esse mundo só a não ter mais submissão para os outros povos, enquanto que aqui o Rambam claramente decide conforme o Rav Hia bar Abba, que vai contra a opinião do Shmuel. Então, afinal de contas, qual é a opinião que o Rambam segue? A outra coisa é que na Mishnah em Shabbat, é outra Gemará, Shabbat, consta uma discussão sobre a proibição de sair com armas no Shabbat, como acontece válido para hoje, né? E aí tem uma discussão se eles são ornamentos ou não, porque se fossem ornamentos, poderia sair com eles como ornamentos, e não como armas, que é uma proibição da Torá, dos Chachamim, dos sábios. E é trazida a profecia na Guemará que nenhum povo levantará uma espada e não terá mais guerra, um contra o outro. Então o Rashi, na Guemará, ressalta, explica que se fossem ornamentos, essas armas, consideradas Tarshitin, então não tem necessidade de deixar de existir. Certo? Porque já poderia ser permitido agora usar como ornamentos no Shabat, e quando tiver essa profecia que nenhum povo levantará uma espada ou fará uma guerra um contra o outro, então não terá necessidade de deixar de existir essas armas, porque não estão ligadas com guerra, já que são ornamentos. Então o Rambam decide nessa Guemará, de acordo com os sábios, que as armas não são ornamentos. Então, que elas são armas de guerra, e por isso que não pode carregar no Shabat, em casos específicos, né, poderia, em geral, não pode, e por isso que faz sentido falar que no Yemot HaMashiach, na era messiânica, vão deixar de existir porque elas são armas e não são ornamentos, então estão ligados com guerra que não haverão mais. Então, portanto, o Rambam, mais uma vez, não vai de acordo com a opinião de Shmuel, porque ele está afirmando aqui que não são ornamentos e que deixarão de existir. Então, são milagres ou mudanças na ordem natural do mundo acima da opinião básica do Shmuel de que só terá de diferença a não submissão aos outros povos na era messiânica. Tem mais uma coisa que a gente vai entender qual pode ser uma explicação. Na verdade, a gente vai acentuar a pergunta, que em princípio é difícil de entender como o Rambam fala que o mundo continuará como de costume, que a gente viu que é uma coisa básica, que está principalmente no capítulo 11, que a gente viu na semana passada, nessa primeira parte da Sihá, que continuará como de costume o mundo, e não terá nenhuma mudança na criação do mundo, enquanto uma outra coisa que o Rebbe pega é que um dos princípios de fé do Rambam é a ressurreição dos mortos. É o 12º princípio, 13º princípio de fé do Rambam. O 12º Animamin, eu acredito com fé completa na vinda do Mashiach, é a 13ª ressurreição dos mortos, Tiat HaMeitim, que claramente é uma mudança clara
na ordem, na natureza do mundo, os mortos passarem a reviver. Especialmente que o Rambam define que o mundo da ressurreição é um mundo próprio e não é o Olam Haba, não é o mundo que virá, como outros sábios entendem, e é a linha Chabad, que o Olam Haba terá a alma, as almas voltando para os corpos, almas com os corpos, né, que são as outras linhas. O Rambam define que a época da ressurreição dos mortos é uma época específica, que é uma fase da era messiânica, que não é o mundo vindouro, né, o mundo que virá, o Olam Haba, que esse Olam Haba, segundo o Rambam, virá depois ainda do Yemot HaMashiach, do Tchiat HaMetim, e segundo o Rambam, será o máximo da plenitude, da recompensa por todo o nosso trabalho durante a Galut, na história do mundo, e que seria a alma sem os corpos, segundo o Rambam, tá? Não é a nossa linha. Então, certamente, a gente vê que Tchiat HaMetim será uma mudança na criação do mundo e nos costumes do mundo e ainda na era messiânica, né? No Tchiat HaMetim. Então, a gente vê que tem uma diferença entre essa opinião do Rambam, de que o mundo continuará como de costume, conciliando com o que o Rambam afirma com o princípio de fé na ressurreição dos mortos, e que isso vai acontecer ainda na época messiânica, antes do Olam Haba, do mundo que virá. E aí a gente pode explicar agora, sim, que parece então, segundo o Rambam, que tem dois assuntos e dois tempos diferentes, que eu falei, são tempos diferentes. Um está ligado com a chegada do Mashiach, que está ligado em particular com o capítulo 11 do Rambam, que mais semana passada, em que com a chegada do Mashiach o mundo continuará como de costume e não precisa ter milagres, não precisa ter nenhuma mudança do costume do mundo, e cabe a gente, depende da gente, a gente pode ajudar porque é normal, é uma malachá, como a gente falou nas outras sirot, a malachá do Rambam, inclusive ligada a uma mitzvah, como a Miklat, e isso então é a primeira fase, é um primeiro tempo. Depois, tem uma nova fase, no qual Hashem mudará sim os costumes do mundo. Aí está ligado com o Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos, está ligado com as armas, que são armas, funcionamentos, deixarem de existir, que não vai ter mais guerra, e várias outras mudanças na ordem do mundo, como a árvore, que a gente falou na semana passada, a árvore do campo, que não são frutíferas, silvestres, selvagens, passarem a dar frutos, como a gente viu, né, no tema dessa semana, na imagem do leão convivendo com o bezerro, o lobo com o carneiro. Isso será mais tarde na própria era messiânica, segundo o Rambam, não somente no Olam Haba. Então essa seria a principal, e já dando a cola, o principal explicação que o Rebbe vai dar, que resolve todas as contradições aparentes, em princípio, na apresentação do Rebbe, do Rambam, na lei sobre os reis e, em particular, do Rei Mashiach. Então, entende-se porque nesse capítulo, que é o 12, que a gente está tratando agora, nessa semana, que é sobre essa segunda fase da era messiânica, o Rambam não menciona o que falou no capítulo anterior, que a gente viu na semana passada, sobre o mundo não mudar, Olam Kemin Hagon Oheg, a natureza do mundo vai continuar como antes, e ele não fala sobre o Mashiach não precisar de sinais e milagres, tá? Porque no capítulo 12 o Rambam vai sim mencionar milagres, como a gente vai ver, e no capítulo 11, que fala sobre a chegada do Mashiach e sobre o mundo continuar como de costume e não precisar de sinais e milagres, é um capítulo à parte, que continua no capítulo 12, que a gente vai ver mais agora. Então no capítulo 11 o Rambam fala sobre o Rei Mashiach mesmo, né? E no 12 sobre a situação do mundo na era messiânica, que está ligado com a era messiânica e a decorrência da chegada do Mashiach, que foi explicado mais, definido no capítulo 11 como Alahá. Então a força das provas do capítulo 11, pelas quais o mundo continuará como de costume, pela sua natureza, sem mudar, sem milagres,
valem também para o capítulo 12, que é consequente à chegada do Mashiach. Isso porque deve ficar claro que as mudanças no mundo não são condições, que estão no capítulo 12 mais descritas, não são condições para a chegada e a revelação do Mashiach. Como o Rambam explicou já no capítulo 11, sobre Bar Korvá, que Rabi Akiva e os sábios definiram como sendo Mashiach, mesmo sem ter milagres e sinais, e mesmo estando em Israel, que não teve milagres em Israel naquele momento. Então, isso é fundamental a gente entender. Para chegar a Mashiach e se definir do Mashiach, não precisa de milagres, não precisa o mundo mudar em relação à sua ordem natural, como de costume. Resumindo, no capítulo 11, o Rambam explica qual é o assunto do rei Mashiach. Tá? É importante saber isso porque, se Deus quiser, vai começar a acontecer na sequência. O rei Mashiach vai retornar ao reinado de David, como era antes, vai construir o terceiro Beit HaMikdash, vai juntar todo o povo de Israel e vai restituir o tribunal e os julgamentos, os Mishpatim, o Sanedrin, etc. Isso trará a plenitude das mitzvot e alachot da Torá, que a gente viu inclusive na primeira Sirá. Isso é fundamental, que Mashiach está ligado a conseguir completar plenamente, cumprir todas as mitzvot da Torá e as alachot, as leis da Torá. Então, no capítulo 12, que eu estou falando sobre o resumo, o Rambam fala sobre a situação do mundo que prevalecerá em decorrência disso, da chegada do Mashiach. Primeiro, o povo de Israel terá tempo para estudar Torá e a sabedoria de Hashem, porque nesse momento vai poder se concentrar nisso, porque não terá mais o domínio dos outros povos e todas os problemas que a gente vive, inclusive agora, né, nessa época do corona, embora o mundo continuará como de costume, mas não vai ter todas as interferências negativas, turbulências, que impedem a gente de estudar a Torá e se dedicar totalmente a conhecer a sabedoria de Hashem. E aí não terá mais fome, não terá mais guerra, também, que impedem a gente conseguir estudar e cumprir de uma forma mais simples. E todo mundo, o mundo inteiro, se ocupará apenas em conhecer Hashem. Por isso o povo de Israel será de grandes sábios, porque vai ajudar o mundo inteiro, todos os povos, a conhecer Hashem. Essa vai ser a nossa ocupação principal e, consequentemente, do mundo inteiro. E agora a gente vai ver como que a gente vai ter méritos nessa segunda fase, inclusive. É uma discussão à parte que o Rebbe traz. Depois da chegada do rei Mashiach, o Rambam vê que o mundo continuar como de costume, que a gente viu no capítulo 11, é fundamental que seja assim, para a gente entender que depende só da gente, e explica a profecia do convívio pacífico entre lobos e carneiros, leão e bezerro, etc., que está escrito na sequência do nascimento, né, na profecia de Ishaial, fala sobre o nascimento, que é a saída de Mashiach, que é o rebento vindo do tronco de Ishai, de Geza Ishai, como se fossem metáforas de charada. Isso aqui é uma outra opção, tá? Não vai ser assim que o Rebbe vai concluir, mas que, então, essas profecias seriam uma metáfora e uma charada, exemplos do que vai acontecer. Mas a gente vai ver que isso podem ser muito mais do que exemplos. A gente vai falar sobre isso. O mais importante é que Israel não terá as confusões dos outros povos e, principalmente, terá disponibilidade para estudar a Torá e a sabedoria de Hashem, etc. Isso é fundamental e vai depender de pouco, com a chegada do Mashiach, se Deus quiser, para a gente poder estar nesse nível, mesmo no mundo continuando como de costume e só mudando, não ter mais a submissão aos outros domínios. No entanto, os versos que vêm na continuação da chegada do Mashiach falam sobre profecias que acontecerão no futuro, incluindo: e removerei animais ferozes da terra, e as árvores do campo farão frutos, como a gente viu na semana passada. Então, o Rambam não fala nesse momento que são metáforas, que são charadas, que são exemplos. O Rambam fala que são literais, pois será uma época posterior da própria era messiânica. Por isso que a gente falou que, como o Rebbe explicou antes, entendendo que são dois tempos, uma época anterior, uma época posterior, nessa posterior não vai ser o mundo como de costume, será com milagres, porque, como a gente viu aqui nessa profecia,
no sentido literal, não metafórico e de exemplo, animais ferozes serão removidos da terra, não predarão mais, e as aves do campo sim vão dar frutos no mundo inteiro, não só em Israel, que a gente viu que era uma hipótese. Agora então, deixa de existir a contradição entre o Torat Kohanim e a Gemará em Ketuvot. Por quê? Primeiro, em relação à a Gemará se trata da primeira época. A gente falou que então vão ser duas épocas. Primeira época terá uma mudança, um milagre só em Israel, não vai ter no mundo inteiro, porque no mundo inteiro continua o mundo como de costume. Por isso que está sendo usada a linguagem que mostra um assunto que não é natural em Israel, mas justamente, somente em Israel. Enquanto que se explica o Torat Kohanim como não sendo uma contradição, porque quando o Torat Kohanim fala que vai ter uma mudança da natureza no mundo inteiro, que as árvores vão passar a dar frutos, além do que foi na criação do mundo, né, para evitar aquela discussão que a gente viu semana passada, isso trata-se da segunda época da era messiânica, quando terá uma mudança na criação do mundo inteiro, e que vai ter, como a gente falou, essa mudança das árvores passarem a dar frutos. Entende-se então que quando o Rambam fala que a única diferença entre esse mundo e a era messiânica é o término da submissão aos domínios dos outros povos, como está descrito por Shmuel no Tratado de Brachot, 34b, isso trata-se da primeira época, que o mundo continuará como de costume, só vai mudar isso, não vai mudar, isso não é uma mudança na ordem, na natureza, no costume do mundo. E o tempo que os profetas ansiaram, no entanto, traça a segunda época em que vai ter todos os milagres, todas as mudanças do mundo de uma forma mais ampla, em relação à guerra, etc. Então, aquele que sai com armas no Shabat, como a gente viu, na era messiânica, tem que oferecer um sacrifício de hatat, porque é um pecado, porque ele não pode sair no Shabat com armas, porque armas, não são ornamentos, pois o que o Rambam fala que mudará de verdade será somente na época posterior. Então é prova que não são razonamentos, porque nessa época inicial, que o mundo como de costume, sair com armas, que armas não vão ser ainda removidas, então é uma saída, uma melachá, que é proibida no Shabat, e por isso tem que trazer um korban de hatat pelo pecado. Tem muita questão interessante também, o Rebbe traz muitos assuntos nessa sirá, como eu falei, é muito extensa, mas muito interessante, porque tem uma opinião também do Rabi Abarro, que ele fala que no lugar onde estão Balei Teshuvá, tzadikim completos não conseguem ficar. Então, quando os profetas, eles profetizam em relação a Yemot HaMashiach, sobre a primeira fase da era messiânica, que está ligado com Balei Teshuvá, e que a segunda fase mais completa está ligado com Tzadikim. Então, se fala sobre a primeira fase, sobre Balei Teshuvá, e Rabi Abarro fala que Balei Teshuvá estão acima de Tzadikim, então, como que pode, na primeira fase, que é menos completa, assim pode-se dizer, está ligado com Balei Teshuvá, se Rabi Abarro fala que Balei Teshuvá estão acima de Tzadikim, deveria ser o contrário. Mas então, o que a gente pode entender é que os profetas, quando eles falam da era messiânica, não se referem nem a Rabi Abarro, porque o Rabi Abarro fala que os Tzadikim, que os Balei Teshuvá estão acima do nível Tzadikim, e nem a Shmuel, que fala que não vai ter uma mudança mais profunda do que deixar de ter a submissão aos outros povos. Né? A gente vê que tem uma diferença em relação a isso. E a gente vai ver que o Rambam decide que os profetas só profetizaram na era messiânica com relação aos Balei Teshuvá. E que o Rambam também decide que os Balei Teshuvá estão acima do nível dos Tzadikim. Mas isso não é uma contradição, porque o que o Rambam concorda que com Rabi Abarro, que os Balei Teshuvá estão acima dos Tzadikim, e que os profetas estão profetizando sobre os Balei Teshuvá, não quer dizer que uma contradição com os Balei Teshuvá estarem acima do nível de Tzadikim. O Rambam concorda com essas duas coisas. O fato de afirmar que no começo da era messiânica o mundo continuará
como de costume, que é o que Rambam decide, e que essa época está ligada com Balei Teshuvah, como a gente falou, que essa profecia, até onde vai a profecia dos profetas, na primeira fase era messiânica, não quer dizer que os tzadikim sejam maiores que os Balei Teshuvah, porque o Rambam concorda com Rabi Abahu que são acima do nível dos tzadikim. Mas não é uma contradição, embora o Rambam sim concorde que os profetas profetizaram sobre o Balei Teshuvah na primeira época e que o mundo continuará como de costume, que a gente viu que essa é a primeira fase segundo o Rambam. Mesmo assim precisa de explicação ainda, porque a definição da era messiânica começa depois de chegar do rei Mashiach e está ligada ao mundo continuar como de costume, que a gente falou várias vezes. Da onde surge então essa segunda fase que o Rambam introduziu, que está ligado ao capítulo 12, na qual os costumes do mundo serão anulados. Como a gente falou, a árvore do campo vai passar a dar frutos, vai deixar de existir os animais ferozes e predadores, deixará de ter guerra e terá a ressurreição dos mortos. E também que acontecimento acarretará tamanha mudança, que a gente concorda que é uma mudança grande no nível de milagres, mas mais ainda que milagres, porque é uma mudança permanente na natureza. Então o que vai acontecer para ter essa segunda fase? Então entende-se pelas cartas do Rambam sobre Tihat Ametim, que é a ressurreição dos mortos. Lá fica claro que as profecias sobre lobo e carneiro, leão e bezerro, não ter mais guerra, remover os animais ferozes, a árvore do campo dar fruto, poderão acontecer literalmente, como a gente está vendo na ressurreição dos mortos, que é o que Rambam postula. É conhecido, tem mais uma outra questão, como eu falei, o Rebbe traz, enriquecendo mais ainda esse estudo sobre a Geulah, a redenção, e o Mashiach. Tem um debate na Guemará sobre a contradição entre a gente ir para Israel com as nuvens do céu, a Neishamaia, ou montados no burrinho, Rochev Alachamor. Se a gente tiver mérito, a conclusão será pelas nuvens. A Guemará dá então essa solução para vários acontecimentos, colocando a divisão entre méritos ou não méritos, nuvens ou montados no burrinho. Então, vários acontecimentos vai depender, vai ser assim se for por mérito, e não assim, Zahu ou Arishena. Então, todos os milagres vão acontecer baseado no ter mérito, nesse caso. O Rambam decidiu, por exemplo, que construiremos o terceiro Beit HaMikdash. A gente, com Mashiach. E isso vai depender justamente se teremos mérito. Tendo mérito, isso virá pronto de cima. Mas como conciliar? Se a gente vai construir e vai vir de cima para baixo, pronto, de Hashem, do céu. Então aqui está a explicação. Por isso que no livro do Yad, no Mishneh Torah, que é como o Rambam termina todo o estudo do Talmud, o Rambam decidiu que o mundo continuará como de costume. Olam kemin hagon noheg. O assunto do rei Mashiach e a sua chegada e a redenção são uma questão de lei de Halachá. E o livro do Yad são de leis definidas, de Halachot, de leis que são claras e são decididas. São psak. É uma decisão. E não depende de uma ação humana. Por outro lado, os milagres e os méritos não são definidos, são condicionados de cima para baixo, dependendo de uma coisa ou outra. Então não pode ser Halachá, porque eles não são independentes, como a Halachá é, que depende só da nossa ação. Como eu falei, a gente pode ajudar. E por isso que as leis de Mashiach estão no livro de Halachot, de leis do Rambam. A gente vê como a gente pode atingir 2 em 1, ter o mérito e ter o mundo continuando como de costume, tendo os milagres e a mudança grande no mundo inteiro. Isso foi a imagem da última parte da Sihá, que eu já mostrei semana passada, e que a gente vai concluir agora. Isso que o Rambam descreve sobre a redenção, que vai ser no modo que o mundo continuará como de costume, normal,
ao nosso alcance, não é porque não teremos méritos, mas porque no modo de merecimento que acontecerão esses milagres e mudará o mundo, terão tantas elevações, de modo milagroso, etc., que é algo adicional na essência, definição do Rei Mashiach. Então, vai acontecer sim, se Deus quiser, mas é adicional e não depende do mundo continuar como de costume e a gente conseguir fazer e chegar nesse ponto. É uma coisa adicional, além. Isso quer dizer que, pela definição do Mashiach e a sua chegada, a ordem é que o mundo continuará como de costume pela Halakha, como lei. Mas, estando numa situação de méritos, que esperamos que a gente tenha, e já temos, terá um assunto adicional, que Hashem nos mostrará milagres, pela Ot Areno, milagres e maravilhas, etc., para mostrar ainda mais o carinho e a grandeza de Israel, porque vamos ter esses méritos de mudar a ordem natural do mundo, acabar com a guerra, com a fome, já além do nosso alcance, porque Hashem quer e porque reconhece que a gente tem méritos depois de tantos anos na escuridão cada vez mais apertada, escura, dupla e múltipla. Pela Halakha, então, a construção do terceiro Beit HaMikdash tem a obrigação da mitzvah para Israel e o Rei Mashiach. Por isso que a gente vai ter que construir. Por isso, assim decide o Rambam, que a gente vai construir o terceiro Beit HaMikdash. Por outro lado, com o assunto do merecimento, a gente terá um benefício a mais. Então, no templo de baixo, que é o Beit HaMikdash que a gente vai construir, virá e se vestirá o templo vindo de cima, Minashamayim, de Hashem, por conta do nosso mérito. Entende-se, então, que a obrigatoriedade da segunda época, na era messiânica, é fundamental, porque está ligado com os nossos méritos, com os milagres e a mudança da ordem do mundo. Na primeira, que é o que Rambam falou, no capítulo 11, e a gente se dedicou bastante, a ocupação do mundo inteiro será somente conhecimento de Hashem. E vai aumentar mais ainda a gente ter mérito. A gente vai conseguir, pelo modo natural, e o mundo vai continuar de forma natural, só que com as consequências, a gente já ter também de modo natural, não ter mais submissão, que é a opinião do Shmuel, aos domínios do mundo, a gente vai conseguir ter uma alavanca, porque ao a gente se ocupar o mundo inteiro, não só o povo judeu, o mundo inteiro, somente o conhecimento de Hashem, a gente vai catapultar, vai catalisar, vai alavancar, vai fazer com que tenha a ignição imediata. Pelo nosso merecimento, a gente está cada vez mais, além do que a gente passou por toda essa época e exílio, não só agora do corona, nesses últimos anos, né, mais de um ano, e todas as épocas do holocausto, de guerras, de perseguição, como agora em Israel, inclusive, e tragédias, a gente vai ter esse merecimento, mas ainda com a gente se dedicando ao conhecimento de Hashem, que é o que a gente está fazendo agora nesse minuto, aprendendo, estudando mais sobre assuntos de Geulah e Mashiach, virá necessariamente, consequentemente, a segunda época, na qual mudará o costume do mundo e terá um comportamento milagroso, com até mesmo a ressurreição dos mortos já na primeira fase, que é isso que a gente quer concluir. É assim que o Rebbe fala aqui nessa parte da Sirá, que o Rebbe fala, como está terminando aqui, Areino Niflaot, a gente será mostradas para a gente maravilhas. Então, no livro do Yad, que é onde o Rambam explica as definições do Mashiach e a sua chegada, de acordo com a Halakha, com a lei clara, definida, decidida, o Rambam explica como será a situação do mundo no momento que continua como de costume, mas numa situação de merecimento que vará contiguamente, inerentemente, implicitamente, ainda estando no exílio, acontecerá na prática, imediatamente, no começo da redenção, seja agora já, um comportamento especial de cima, vindo de Hashem, com a mudança no costume do mundo, e assim como na saída do Egito, que Mei Setchai Meretz Misraim, Areino e Flores, mostraram maravilhas, seja agora já com Mashiach, acima da lógica, já agora com milagres, com a mudança do mundo, que teria continuado e vai continuar no modo normal, como de costume,
mas já trazendo esses milagres, a ressurreição dos mortos e Mashiach já now, agora, de verdade, completamente. Shabbat Shalom, tudo de bom, só boas notícias para todos nós, Mashiach now.